Glória a Deus, graças e paz, igreja. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Mais uma vez agradecer pela igreja, agradecer ao pastor Marcos, agradecer à pastora Manu pelo cuidado, pelo desvelo sempre. E nós tivemos um imprevisto logo quando chegamos aqui em Petrolina. E o pastor Marcos, sempre muito bondoso, generoso, me fez o convite para estar aqui. Obrigado, uma alegria ver o senhor tão magrinho assim. Um cheiro de irmão Jairo aqui na igreja. Um cheiro forte. Aleluia. Me passa a receita nessa caneta em nome de Jesus. Gente, é forte. Eu confesso a vocês que essa madrugada eu passei praticamente a madrugada toda meditando em um texto. E no culto anterior o Senhor me deu um outro direcionamento. E agora eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Neemias. Neemias, eu quero falar com vocês sobre o capítulo 1. Eu venho acompanhando a comunidade petrolina pela rede social. E eu sei que nós estamos aí no ano do legado. E essa madrugada eu falava com Deus pedindo um direcionamento dentro desse viés. E o Senhor me presenteou com esse texto de Neemias, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 4. Se você tem a sua Bíblia, por bondade, abra. Se você não tem, acompanhe a leitura. Acredito que o telão venha na projeção. A minha tradução talvez esteja diferente, mas o sentido é o mesmo, que diz assim: as palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, quando eu estava na fortaleza de Susa, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. Eu lhes perguntei a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e perguntei-lhe a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. A muralha de Jerusalém também está derrubada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que quando ouvi estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias, e jejuei e orei perante ao Deus dos céus. E você diz amém. Queridos, o legado começa quando a dor do outro se torna responsabilidade nossa. Bom lhe ver, Asaf. Eu pensava, orava e de fato pedia a Deus que me desse uma palavra. E esse texto de Neemias, ele queimou, mas de uma forma muito intensa. A história é conhecida de todos. Provavelmente você já ouviu inúmeras pregações contando sobre essa história. Hoje o pastor Marcos, no seu comentário de Neemias, com muita felicidade, falando sobre alguns pontos importantes. Mas o capítulo de número 1 chamou muito a minha atenção, porque Neemias é alguém que exerce uma atividade, uma responsabilidade na fortaleza de Susa. Ele serve como copeiro. Servir como copeiro talvez um privilégio, mas um cargo que é de uma grande responsabilidade. Porque naquela época havia muito envenenamento. Então o copeiro precisava tomar primeiro a bebida para que o rei pudesse ter segurança. Ele era responsável pela qualidade de todas as bebidas, e após ingerir, passado-se um tempo, ele pronunciava tais palavras: viva o rei para sempre. E assim o rei poderia tomar. Se a bebida estivesse envenenada, o copeiro era o primeiro a morrer.
Talvez muitos de nós fugiríamos dessa responsabilidade. Se uma empresa estivesse contratando alguém, teria coragem de trabalhar? Para muitos seria um risco. Mas o que algumas pessoas acabam vendo como risco, outras pessoas veem como uma oportunidade de acesso. Neemias entendia, é um trabalho que me causa preocupação, me gera um risco, mas é um trabalho que me dá a oportunidade de estar servindo e ao lado do rei. De uma forma direta, ele toma aquilo que o rei toma. Ele vai se tornando alguém tão próximo ao rei, que o trabalho dele vai lhe dando acesso, e ele vai tornando-se uma espécie de conselheiro. Ele vai crescendo, porque tudo na vida é uma evolução. Neemias tem um grande carinho por um lugar chamado Jerusalém, embora os seus pés não estavam lá. Neemias tem um zelo, tem um apreço, um cuidado, um carinho tão especial por aquele lugar. E quando você ama algumas coisas, quando você ama as pessoas, você deseja ter informação de como eles estão. Quando você viaja, quando você vai para um outro lugar, como está o Brasil, como está tal país, como está a igreja, como está o estado. Quando você se encontra com alguém que há muito tempo você não viu, você profere perguntas e você tem um desejo de ouvir que tudo está bem. Neemias percebe que há um grupo que está vindo de Judá. E Neemias percebe que no meio daquele grupo há alguém muito pessoal, alguém muito familiar, um de seus irmãos, por nome de Anani. Quando Neemias percebe que é um dos seus irmãos, ele vai fazer uma pergunta. Ele pergunta: e aí, como vai Jerusalém? Jerusalém está bem? Ele faz uma pergunta na expectativa de ter uma boa resposta. Ninguém faz uma pergunta esperando ouvir alguma coisa que vai lhe gerar tristeza no coração. Eu não estou em Judá, eu não estou em Jerusalém, mas eu quero ter informações, porque eu tenho um carinho por aquele lugar, porque para Neemias era a cidade onde os seus pais estavam sepultados. Neemias pergunta e o seu irmão vai lhe dar uma resposta. Nem sempre a vida me dá a resposta em que eu gostaria de ter. Neemias talvez estava desejoso de ouvir: Jerusalém está top, está perfeito, está 10, está bonito, está tudo mil maravilhas. Mas a vida lhe respondeu de uma forma que ele não gostaria de ouvir. O seu irmão informou dizendo: Jerusalém passa por um processo intenso de adversidade. Os muros de Jerusalém estão derrubados. As portas de Jerusalém estão queimadas pelo fogo. A proteção da cidade era os muros. Ter os muros derrubados era estar dizendo: Jerusalém tornou-se acesso aberto para quem quer entrar. Se alguém quiser atacar, pode atacar, porque Jerusalém não tem mais nenhum tipo de proteção. As portas de Jerusalém estão queimadas pelo fogo. Era onde eles tramitavam, as autoridades sempre estavam nas portas. Ele está dizendo: Jerusalém, além dos muros estar derrubado, Jerusalém não tem autoridade nenhuma, porque as portas foram queimadas a fogo, e quem permanece em Jerusalém está sofrendo em grande miséria e grande desprezo. Quem não foi levado a cativo está passando por um momento de adversidade profunda. Quando Neemias escuta estas palavras, para alguém que tem um carinho por Jerusalém, para alguém que tem um respeito por Jerusalém, aquilo foi uma pancada. Sabe quando alguém tem uma notícia muito boa ou muito ruim, diz para você: está de pé ou está sentado? Eu estou em pé. Se assenta, porque o que eu tenho para te falar é pesado. Neemias recebeu essas palavras de uma forma muito negativa. Neemias, quando escuta essas palavras, ele entendeu uma grande responsabilidade. Ele entende que ele pode fazer parte de um legado, porque ele começa a sentir a dor de outra pessoa. Quando você lê o capítulo 1, você não percebe Anani gritando, dizendo: Neemias, eu preciso que você vá reconstruir os muros de Jerusalém. Não, não, não. A função do irmão apenas foi reportar a realidade de Jerusalém. Todas as vezes que uma realidade chega até você, Deus quer ver em você a sua disponibilidade, porque a realidade foi reportada: Jerusalém está mal.
Mas o Hanani não disse: olha, por favor, nos ajude, faça isso. Não, ele reportou a problemática e Neemias recebeu a notícia. Eu amo aquele lugar, eu tenho carinho por aquele lugar, e como eu vou lidar ao ouvir essas notícias que me geram tristeza no coração? Neemias tem um impacto. Quando ouvi estas palavras, eu me assentei. Impacto da notícia. Não era o que eu quero, mas chegou. Não desejava passar por esse processo, mas o processo chegou. O problema maior é a mente de Neemias, porque nem sempre aquilo que a minha mente determina é o que vai acontecer. Às vezes a mente mente e eu não consigo raciocinar, porque eu acabei ouvindo aquilo que Hanani me reportou, e eu começo a imaginar. Eu sei que está ruim, mas a minha mente começa a mandar que está muito pior, e eu começo a criar um baita de um problema. Ouvi essas palavras, me assentei. Quando ele se assenta, é o peso, o impacto da notícia. Doeu, machucou, pegou, apertou, acertou. Me assentei. Se assentou, e o texto diz que ele começa a chorar, reflexo daquilo que ele está pensando. A vida me deu uma resposta que eu não gostaria de ter. Eu posso chorar? Pode. O problema não é alguém chorar, o problema é alguém que para chorar. Eu posso chorar, o que eu não posso é parar para chorar, porque quem leva a preciosa semente andando e chorando. Eu choro, mas eu tenho que continuar. Neemias então agora percebeu, ouvi a notícia, foi reportada uma problemática, ouvi, me assentei e comecei a chorar. E depois de chorar, Neemias não se contenta e começa pelo processo de lamentação. Percebeu que a gente vai entrando num declínio? Recebi uma notícia negativa por uma realidade que foi reportada, me assentei porque é normal, chorei, e depois de chorar, se eu tiver sacudido a poeira e vou recomeçar, perfeito, mas não, ele começa a se lamentar. Mas Neemias desperta antes e ele diz: opa, eu preciso entender que eu não posso viver a vida lamentando. Eu preciso entender que eu posso me lamentar, mas por um período curto. O texto diz que ele lamenta por alguns dias. Ele não passa a sua vida lamentando pelas notícias negativas que chegaram. Eu falo para alguém que ainda está preso a algumas coisas do ano passado. O ano passou, mas a chave não virou. Você pode chorar, você pode se lamentar por algumas coisas que você viveu, mas olhe a vida com outro olhar. Aprenda, entenda que na vida quem perde telhado pode estar ganhando as estrelas. Você não pode ficar preso a um cenário porque você ouviu alguma coisa. Neemias está arrebentado. O que é que Neemias vai fazer? Porque se o legado começa quando eu sinto a dor de outras pessoas, o que eu faço agora? Tomo uma decisão sozinho? Não. Neemias entendeu que se fosse no olhar terreno, não haveria possibilidade de uma resposta e de uma vitória. Porque se assentar, chorar e lamentar não resolve o problema. Tu já ouviu, olha, a pessoa ficou 24 horas chorando e no outro dia resolveu o problema. A não ser que haja uma intervenção de Deus. Estou numa crise financeira, vou dobrar o joelho e vou orar. Amém, Deus pode responder. Pastor, estou numa crise financeira, vou chorar 48 horas sem parar, sem orar, só quero chorar. Quando terminar as 48 horas, entrou dinheiro na conta? Não. Esse tipo de choro, esse tipo de lamentação não resolve o problema. Neemias então disse: já que se assentar, chorar e lamentar não resolve, eu vou transferir para quem tem o poder de solucionar. E ele muda a sua mentalidade. O texto diz que ele vai orar e jejuar ao Deus dos céus. Percebeu que tudo que se refere ao céu, o caminho é menor. As coisas da terra se assentam, lamento e choro. O céu, oro e jejuo. Talvez você está sentado, chorando, lamentando por um problema, e Deus dizendo: a sua intervenção está na sua oração e no seu jejum. Se você não tem nenhum tipo de direcionamento, essa noite o Senhor está dizendo: eu vou te direcionar para um caminho de reconstrução na sua vida e na sua história. Agora tem um problema. Eu tenho um desejo de gerar um legado na vida de alguém. Perfeito. Neemias sabe que a única coisa que ele pode fazer é construir. Ele pode reconstruir algo que foi perdido com o tempo.
Então Neemias entende: eu estou com um desejo no coração de fazer alguma coisa, porque essa vontade, eu preciso começar, eu preciso iniciar, e esse processo de querer fazer é perfeito. Só que Neemias está se entristecendo com um grande problema de Judá, mas ele tem uma responsabilidade na fortaleza de Susa. O que vai adiantar eu descobrir os pés para cobrir a cabeça? Neemias entendia: eu tenho um cargo e eu tenho responsabilidade, porque se eu quero deixar um legado na vida de alguém, a primeira coisa que eu preciso ter é responsabilidade com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho hoje é o caminho que vai me levar para a construção de um grande legado. Neemias entendia: eu estou no palácio, o problema está lá em Jerusalém, mas eu estou aqui. Eu vou permitir que a crise de Jerusalém interfira na minha mão de obra em Judá? Eu vou permitir que o problema de lá interfira aqui? Porque independente do seu problema, você triste ou não, amanhã você vai ter que levantar cedo e ir para o seu trabalho. Você não pode permitir que um problema interfira no outro. Estou cansado, não vou mais para a igreja. O que tem a ver o seu cansaço com a igreja? Fulano falou mal de mim, não quero mais ir para a igreja. O que tem a ver um negócio com o outro? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Neemias então entendia: Judá está sofrendo, mas eu tenho responsabilidade em Jerusalém. Neemias está quebrado por dentro, mas tem que manter a fidelidade por fora. Porque quem quer construir um legado precisa entender o que é fidelidade. Neemias diz o seguinte: espera lá, eu não posso ir agora, mas já nasceu no meu coração. Ele se lamenta pelo cenário que lá está vivendo. E quem não sente esse sentimento de tristeza em ver um muro destruído, jamais vai conseguir participar de uma reconstrução. E Neemias vai ter que fazer o quê? Continuar servindo. Porque às vezes eu acho que o meu serviço a Deus é só no momento da minha glória. Pastor, eu só vou pregar o dia que eu estiver bem. O dia que eu estiver cheio de dinheiro, eu entro aqui, dou glória a Deus. O dia que eu estiver bem, eu vou fazer isso. Serviço não é isso. Neemias está arrebentado, mas ele entende: não posso permitir que esse problema interfira aqui. Eu passei por um problema no meu trabalho. Aí tu chega na tua casa, o cachorrinho vem todo feliz, sai para lá, totó, chuta o cachorro. Que culpa ele tem de um problema que eu estou vivenciando? Ninguém tem culpa de um problema. Mas aquilo me feriu, pastor. Ok, não é porque me feriu que me dá direito de ferir outras pessoas. Não é porque eu fui machucado que me dá o direito de machucar outras pessoas. Eu estou machucado, mas eu não posso deixar de servir. Aí toca Neemias no seu serviço, orando e jejuando com tristeza no coração por Jerusalém, mas todo dia com a bandejinha na mão, servindo ao rei. E quando você serve ao rei, quando você se aproxima muito de alguém, você começa a entender comportamentos da pessoa. Você sabe quando está bem, você sabe quando está mal. É por isso que quando você entra na igreja, alguém olha para você e fala assim: está tudo bem? Aí você abre aquele sorriso assim, de canto de boca: está tudo ok. Alguém fala: eu acho que você não está bem. Porque a convivência vai mostrando que alguma coisa não está legal. E Neemias está lá, servindo com o coração sangrando. Porque servir a Deus também é servir com lágrima e com dor. Se tu achou que servir a Deus era apenas no momento de glória, está enganado. Pastor, mas eu achei que seria tudo perfeito. Não é não. Tem dias que você vai entrar por essa porta dizendo: meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta mais, eu quero entregar, eu acho que eu não vou suportar. É o momento em que Deus diz para você: vai permitir com que as notícias de Judá interfiram no teu serviço? Continua trabalhando aqui, porque enquanto você está ao lado do rei, o rei sabe aquilo que você precisa, e quando você precisar, ele dará acesso para a sua necessidade. Eu falo para alguém que está entristecido, mas está aqui, o rei está dizendo: eu conheço o teu comportamento, eu sei o dia que você entra aqui sorrindo, mas eu sei o dia que você entra chorando.
Eu sei o dia que você entra querendo pegar essa cadeira, correr para lá e para cá e dando glória a Deus. Mas eu sei o dia que você entra por aqui quebrado. Eu sei o dia que você deseja se derramar no altar. Mas eu sei o dia que não tem louvor e palavra, que não fala com você. Você diz: pastor, que bloqueio é esse? Não importa como está o seu coração, sangrando ou sorrindo. O importante é estar com a bandeja na mão, executando aquilo que Deus me deu de responsabilidade. Neemias vai lá. O rei olha para ele e fala: garotão, você está bem? Ele diz: estou em paz, estou tranquilo. Tu não está doente não? Estou não. É que eu estou olhando para o teu rosto e percebendo que o teu semblante está um pouco abatido. O texto diz que ele nunca havia entrado na presença do rei com o seu semblante abatido. Porque tem dias que a gente consegue esconder uma dor que a gente está vivendo. Talvez tu está sentado lá de alguém que você diz que queria ter a vida que essa pessoa tem, mas não imagina a batalha que essa pessoa carrega. Você pode estar do lado de alguém agora, nesse culto, que está vivendo os maiores conflitos da sua história. Você pode estar sentado do lado de alguém que está sorrindo, mas o inimigo está soprando na mente, dê cabo na sua vida, porque não tem mais solução para você. Você pode estar sentado do lado de alguém que tem um sentimento que fracassou como esposo, como esposa, como pai, como filho, como cidadão, e você não percebe. Tem dias que a gente consegue esconder, mas tem dias que não dá. Eu consigo esconder das pessoas, mas quando eu entro na presença do rei, o rei de fato conhece a minha identidade. Ele diz: alguma coisa está acontecendo. E o rei está dizendo: eu sei o que se passa com você. O que é que você tem? Neemias disse: como que eu posso servir com alegria, se a cidade onde os meus pais estão sepultados está com os muros derrubados, portas queimadas pelo fogo? O povo está sofrendo em grande miséria. Ok, Neemias, e me diga aí, o que é que você quer fazer? Ele não dá resposta imediata. Ele diz: eu vou orar e jejuar ao Deus dos céus, porque eu preciso entender que o sucesso da vida de alguém está no seu nível de oração e jejum a Deus. Tem muita gente que fracassou nos seus projetos, porque deixou Deus em segundo plano. Deus ficou para trás. Veio 2026 e Deus está lá dizendo: e eu? Vou com você ou tu vai sozinho? Neemias agora apresenta uma problemática dizendo: eu queria fazer um pedido. Diga, Neemias, que pedido você quer fazer? Eu gostaria que o Senhor me permitisse ir para ajudar, para reconstruir os muros de Jerusalém. Perfeito, pensamento positivo, legal. Alguém que vai construir um legado. Neemias vai, os muros vão ficar, perfeito. É uma ideia de construir um legado incrível. Ok, tu quer ir, Neemias? Eu quero. Me diga uma coisa: quanto tempo vai durar a tua viagem? Percebeu a pergunta do rei? Porque tem coisas que eu peço para Deus e não estou preparado para receber aquilo que eu estou pedindo. Senhor, me dá uma Lamborghini. Vai tirar a tua habilitação primeiro. Senhor, eu quero tal coisa. Prepara alguma coisa para receber. Porque às vezes eu peço algo para Deus e não estou preparado para isso. Senhor, me faça ser alguém diferente. Perfeito, se prepara para isso. Neemias então agora disse ao rei: eu tenho programação. A pergunta é: se o rei perguntar para você o que é que você quer, sem sombra de dúvida, você vai dizer: eu quero tal coisa, e você vai apresentar a tua necessidade. E se o rei lhe perguntar: em quanto tempo você vai realizar isso que você tem desejo no coração? Eu vou levando do jeito que Deus quer, no tempo de Deus. Percebeu que todo mundo joga as coisas para o tempo de Deus? E Deus vai fazer. Está no tempo de Deus. É claro que tudo está no controle dele, mas tem coisas que passam por você, determinando tu algum negócio. Seja firme, e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Do meu está determinado que 2026 não vai passar. Deixa aí, o jeito que Deus quer vai acontecer, o jeito que vai. Perfeito. Neemias, quanto tempo vai durar? Neemias tinha feito o projeto.
Porque quando eu estou na oração e no jejum, eu não preciso me preocupar. Deus me dá projetos para que sejam concluídos. Eu falo para alguém que aqui está, que por esses dias o Senhor vai visitar o teu sono da madrugada para lhe dar projetos através da tua oração e do teu jejum. Eu falo para alguém que vai viver um destravar ainda esse ano, porque Deus vai lhe dar projetos. Deus vai lhe dar senhas, Deus vai lhe dar algumas coisas que vão lhe gerar alguns sentimentos de emoções. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Fique tranquilo. Quanto tempo durará a tua viagem? Neemias disse: eu tenho o prazo. Tu tens certeza que quer ir? Quero. Olha a responsabilidade de Neemias. Neemias poderia dizer: eu estou indo construir um legado, vou deixar tudo aí, estou indo para lá. Não, não, não. Neemias comunica ao rei, porque se Neemias vai para ajudar, Susã vai ficar com ausência de copeiro. O rei precisa preparar alguém para que venha no lugar de Neemias. Perfeito. Neemias, tu é parceiro, sempre me serviu com excelência, sempre cuidou de mim. Neemias, você me serviu com excelência, então sempre que você precisar, você também terá a minha excelência. Aí o rei diz: está autorizado. Posso ir? Pode. Aí Neemias talvez vai saindo e diz assim: espera lá, eu tenho um projeto, eu quero construir um legado, eu quero participar disso. De vez em quando Deus me tira dos púlpitos ou das coisas boas da fortaleza de Susa para me levar para uma desprezível e esquecida Jerusalém. Às vezes Deus precisa tirar você de um conforto para te mandar para um lugar que Ele está lhe projetando. Agora Neemias está lá, estou saindo, mas espera lá, sozinho eu não dou conta. O projeto tenho, a ideia tem, Deus está comigo, o rei está me apoiando, mas espera lá. Toda vez que eu decido a construir, deixar um legado, vai ter oposição. Entenda. Enquanto você não se movimentar, ninguém vai se incomodar com você. Mas o dia em que você movimentar, se prepare para viver oposições. Pastor, não estou preparado para oposições. Então não está preparado para a grande vitória. Pastor, mas eu queria que todo mundo me amasse, eu queria que todo mundo fosse meu amigo. Só tem uma forma de ser teu amigo: pega um carrinho cheio de sorvete, picolé e vai doando para o povo no calor de Petrolina. Todo mundo vai ser teu amigo. Do contrário, esquece. Porque dá a intenção de que Neemias está querendo se aparecer, mas ele diz: ei, eu estou indo, não é por nada não. Eu sei que quando eu estou determinado a alguma coisa, vai ter algumas oposições. Alguém vai tentar me impedir, alguém vai tentar me parar. E o meu projeto não é suficiente para dar andamento naquilo que eu quero fazer. Sem o Senhor eu não consigo. Só tem que me ajudar. Só poderia me dar uma carta. E para que tu quer uma carta, Neemias? Eu quero uma carta porque eu preciso entrar em algumas províncias e sair dela, e eu sei que alguém pode me parar. Só que se o Senhor me der uma carta, não tem ninguém que consiga parar o projeto que está no meu coração. O Senhor tem coragem de me dar uma carta? O rei disse: bora, Neemias, eu vou lhe dar uma carta. E o rei dá uma carta de autorização, para que Neemias pudesse passar em qualquer lugar. Então qualquer lugar que Neemias chega, não é dando a carteirada, mas Neemias diz: eu tenho autorização do rei, aqui tu não vai passar. Aí Neemias diz assim: eu vou passar. Não, aqui tu não vai passar. Vou passar. Vou conquistar. Não, aqui tu não vai conquistar. Vou conquistar. Não vai. Você não pode, Neemias. Eu não posso, mas eu tenho uma carta que me dá autorização, e essa carta quem me deu foi o rei. Está apresentado. Quem segura alguém que tem uma autorização do rei para crescer? Pode fazer cara feia, pode fazer figuinha, pode fazer mesa, pode fazer motim, pode fazer grupo de WhatsApp, pode fazer o que quiser, pode levar teu nome na macumbaria, pode costurar a boca do sapo, pode fazer o que quiser, praga nenhuma chegará na sua tenda essa noite. Nada
nada chega, nada, nada, nada. Se Deus lhe der uma carta, tu deslancha. Mas fulano não gosta de você. Jesus foi com a minha cara, eu vou fazer o quê? Eu vou. Tu não tem perfil para isso, Neemias? Tem gente melhor. Pois é, mas o rei viu alguma coisa em mim e me deu uma carta. Não sei o que Deus viu em mim ou viu em você. Porque tinha gente bem melhor. Tinha ou não tinha? Vamos ser sinceros, tinha ou não tinha? Eu olho para mim e falo, Jesus, por que o Senhor me escolheu? Não sei. Mas ele diz, gostei de ti, foi com a tua cara e vou lhe dar uma carta. Aí quando alguém diz, isso filho, faz uma foto bonita. Porque ele diz, pastor, o senhor está andando demais. Está melhor agora? Entenda só. Neemias recebe a carta do rei que lhe deu autorização para ir. Agora tem um negócio interessante. Quando eu sirvo a Deus com excelência, eu também terei direito à excelência de Deus. O negócio é isso. Tem gente que não pode pedir uma coisa. Pediu, cedeu, ele começa a pedir. E Neemias tem esse perfil. Ô rei, não é por nada não. O senhor já me deu uma carta que vai me dar acesso. Posso ir para qualquer lugar, obrigado. Eu tenho um projeto, eu quero construir, mas eu vou precisar de material. Não é hoje o que o nosso pastor disse sobre o projeto futuro? Tudo tem que ter material. Neemias disse, rei, o senhor não tem coragem não? Do quê? Dá mais uma cartinha para mim? Para que tu quer outra carta? Eu quero uma carta para poder pegar uns materiais de construção na faixa. Porque se eu parar e entrar, alguém não vai deixar eu pegar. Mas se o senhor me der uma carta de autorização, todo o material que eu preciso, o senhor vai me entregar. O rei olha e diz, Neemias, tu tem certeza que quer? Quero. Por que que o rei não vai brigar? Porque quando o rei precisou de Neemias, Neemias estava lá. E por que que agora Neemias precisa do rei e o rei vai se ausentar? A pergunta é, quando Deus precisa de você, ele te encontra? Ou é só você que quer encontrar a Deus? Neemias disse, rei, o senhor está me entregando? Perfeito, estou indo agora. E Neemias desce, cheio de graça, deixou a sua responsabilidade na fortaleza de Susa e foi servir no lugar em que ele sentiu a necessidade, porque uma realidade foi reportada. Neemias agora chega no ambiente. Começa. Pastor, e como vai ser? Não sei. Começa. Não, mas eu estou esperando Deus me dar o direcionamento, porque eu não tenho nenhum chão para pisar. De vez em quando Deus espera você colocar o primeiro passo para que Ele coloque o chão. Pastor, mas não dá fé. Não é sentimento, fé é ação. Eu tive um sentimento de fé, não funciona. Vai em cima desse projeto. Pastor, queria essa casa, mas estou sem dinheiro. Vai lá, tenta negociar. Pastor, e se der errado? Ok, mas e se der certo? O não você já tem. Luta pelo sim. Pastor, se eu convidar ela para comer um lanche depois do culto, e se eu chamar ela para a gente tomar um sorvete, ai, o que o senhor acha, pastor? Pode dar não. Mas e se der certo? Aí tu sai da prova. Ou tu fica na prova e com o cartão de crédito, com o sorvete que passou ainda. O não você já tem. O problema nosso é espiritualizar tudo. Deus vai resolver, claro que Deus vai resolver. Deus é a base de tudo. Mas tem coisas que Deus está esperando de você, a sua determinação. É esse ano, é esse mês, é essa semana, é esse domingo, é essa segunda. Não vou parar, eu vou em cima daquilo que eu quero. Vai dar certo. Neemias começou o seu processo. Às vezes a gente ora em jejum e diz, Senhor, eu não estou vendo acontecer nada.
É sempre assim. O tempo de oração sempre será maior. Mas quando você terminar a sua oração e o seu jejum, o tempo de construção será mais rápido do que o período em que você orou. Eu estou dizendo para alguém que está pertinho de viver um grande milagre da parte de Deus. Eu estou dizendo para alguém que está muito perto de alcançar algo extraordinário de Deus, mas tudo depende da sua disponibilidade. E Neemias vai. No começo ninguém acredita, é normal. Você não precisa que uma multidão te ovacione, você não precisa que ninguém lhe aplauda. Você sabe aquilo que Deus ministrou no seu coração e o legado que você precisa deixar. Vai! Estou cansado, vai! Estou com medo, vai! Estou triste, vai de qualquer forma. O segredo é caminhar. E Neemias começa a sua construção. Pastor, eu estou longe daquilo que quero, eu sei. Mas você também já não está no lugar onde você estava. Se você olhar para o retrovisor da vida, já teve algumas evoluções na sua vida que você não percebeu. Pastor, ainda estou na prova. Pastor, eu estou passando por isso. Olha para o retrovisor da vida e perceba o quanto Deus já está cuidando de você. Perceba o que Deus já está fazendo pela tua vida. Você está longe daquilo que você deseja, mas não está no lugar aonde você estava. Ele já começou. E quem começou uma boa obra vai aperfeiçoá-la até que ela seja concluída. Se prepare, porque esse ano é a conclusão de escola da comunidade, de vitória na sua casa, de salvação na sua família, e para os solteiros de casamento, para você, em nome de Jesus. Está feia, hein, filha? Não deu um glória a Deus o culto inteiro. Eu lhe vi. Ela estava quietinha ali, o culto parecia uma tartaruga no casco. A hora que disse vai casar, apareceu. Eu digo glória, é o desespero, mas faz parte. Neemias começou a construção. Não é da noite para o dia, mas vai devagarzinho. Um tijolinho de cada vez. Hoje um, amanhã outro. E assim você vai. Ao ponto de alguém perceber a sua determinação e entender que não é um fogo de palha ou algo momentâneo. Porque quando alguém lhe ver colocando o primeiro tijolinho, vai dizer: ih, já sei. Isso aí começa e para. Você nunca concluiu nada. Na tua família, tu já foi assunto na mesa que você nunca conseguiu concluir nada. Eu falo para alguém que o olhar da sua família para você é de piedade. Diz: coitado, coitada. Ninguém imagina o que você viveu dentro do palácio e a determinação que você está descendo para ajudar. Alguém está achando que é momentâneo, mas o tempo vai dar a resposta necessária. Posso lhe dar um conselho? Silêncio. Não briga. Existe um jogo de ping-pong. Um bate de um lado, outro bate do outro. Se um jogador sair, o jogo acaba. Se a ignorância fala, a sabedoria faz silêncio. Mas falaram de mim: justo não se justifica. Vai e faça o que tem que ser feito. Quando terminar, você vai lá e dizer: demorou a oração, mas em 52 dias os muros estão edificados de novo para a glória de Deus. E quando alguém falar: vai para a igreja de novo, vou. Vai para o culto das 19h30, já não estava às 17, vou. E se tivesse às 10, eu ia nos das 10 também. E se tivesse vigília, eu ia também. Porque quando alguém perceber o quanto você está determinado, alguém vai tentar lhe parar. Para! Vem tomar uma coquinha gelada. Vocês viram que eu gosto de coca, né? Vem tomar uma coquinha gelada. Vem! Não posso. Estou focado. Descansa, também não posso. Estou em uma grande obra e eu não vou parar.
Não se perca com distrações, porque todo distraído será atraído para alguma coisa. Eu não sei quais são as distrações que vão aparecer nesta semana para você, dizendo joga a toalha, e Deus está dizendo continua e prossiga, porque por esses dias vai ter inauguração da reconstrução dos muros da sua vida. A sua família será reconstruída, suas emoções serão reconstruídas, os teus médicos vão olhar para você e dizer: eu não sei o que aconteceu, mas eu percebo uma grande mudança. Sabe o que é? É você trabalhando para o rei e o rei trabalhando por você. É você construindo o seu legado e a sua história vai prosseguir para todo sempre. Coloque-se de pé por bondade, com a permissão do nosso pastor. A porta que você ocupa hoje é uma ponte para o legado de amanhã. A porta que Deus está lhe dando hoje, ela está preparando o seu legado de amanhã. Pastor, mas é tão insignificante aí que você pensa. Com esse pouquinho que você tem, com isso que você sabe fazer, você pode deixar um legado na vida de pessoas. Não venha se vitimizar. Todas as vezes que um problema chegar, significa que Deus viu em você um grande potencial. Se o teu marido ou esposa chegar para você e falar: estou passando por um grande conflito, é Deus dizendo a você: chegou a hora de deixar o teu legado. Repito, todas as vezes que uma realidade chega até você, Deus quer ver em você a sua disponibilidade. Toda a vitória de Deus, ela vem num embrulho chamado provação. As vitórias de Deus não aparecem com rojões, fogos de artifício. Ela vem num pacote de presente bem feio, que não dá vontade nem da gente chegar perto. Mas quem tem coragem de abrir, diz: eu estou quebrado por fora, eu estou quebrado por dentro, mas eu vou ter que fingir que está tudo legal, e vai ficar tudo bem. Eu quero orar por você que está enfrentando uma das maiores batalhas da sua vida. Eu falo para alguém que a sua mente está lhe oprimindo. Seus dias não têm sido dias de paz. E dentro de você parece que isto vai lhe sucumbir, vai lhe matar. Mas não vai. Eu quero orar por você que diz: pastor, eu tenho que deixar o meu legado, mas os meus dias estão sendo dias de batalha. Eu preciso de uma intervenção de Deus urgente,
porque as últimas notícias me fizeram estar como Neemias. Me assentei, chorei e lamentei. Se você viver a sua vida inteira reclamando, tu não vai chegar em lugar nenhum. Eu quero orar por você, mas é por você, entenda, isso é específico. Por você que diz: eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida, porque o que eu preciso é só Deus que pode fazer. Sai do teu lugar e eu espero você no altar. Alguém precisa estar aqui. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, voarei sobre as águas, tu também és. Descansarei, pois sei que és Deus. O Senhor ministrou no meu coração. Há um demônio soprando na mente de alguém, de cabo na sua vida esta semana. Talvez seja difícil para você se apresentar. Medo, receios, vergonha. Se você tiver a coragem, nós vamos orar por você com intensidade. Essa batalha não é tua. O Senhor vai pelejar nas tuas emoções. Vocês estão na frente do altar porque precisam de uma intervenção de Deus. Neemias alcançou, conseguiu, construiu e conquistou. Você vai decolar. Você tem coragem de nesta oração dizer: Senhor, visita as minhas emoções. Me cura de dentro para fora, porque tem coisas de 2025 que vieram com você, e você precisa de uma intervenção de Deus agora. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento e nesse instante. Eu quero pedir aos obreiros, pastores, os que estão habilitados para isso, que coloquemos as mãos sobre a cabeça de alguém ministrando o milagre. E se você é este homem ou esta mulher que está vivendo esse conflito, pastor, eu pensei em dar cabo na minha vida, se manifeste para um livramento hoje, um livramento na sua vida, na sua casa e na sua história. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja. Teus filhos estão sobre esse altar, pedindo o teu milagre, a tua bênção e a tua intervenção. Senhor, nós não temos o poder de solucionar a vida de ninguém, solucionar problemas que eles estão enfrentando, mas o teu Espírito Santo tem poder para fazer. Espírito Santo, passe por aqui em revista agora. Passe curando esta mulher, trazendo quebrantamento para esse coração e fortaleza para essa vida. Em nome de Jesus agora, suas emoções serão renovadas pelo Espírito de Deus.
Em nome de Jesus agora, nenhuma perca, trauma ou sequela do passado vai interferir na sua vida a partir de agora. O que ficou para trás está para trás. Um novo tempo, uma nova oportunidade. Deus está lhe curando agora. Permita Deus lhe curar de dentro para fora. Permita Deus lhe curar de dentro para fora, com uma cirurgia espiritual. Sinta Deus lhe curando hoje. Enfermidades na alma, depressão, síndrome do pânico, medo. Em nome de Jesus nós lhe damos uma ordem: saia desta mente. Em nome de Jesus agora, sai desta mente pelo poder da palavra de Cristo. Potestades do inferno que está oprimindo a mente deste homem e desta mulher, está causando dúvida, medo, confusão. Em nome de Jesus eu lhe dou uma ordem: saia agora. Obras de macumbaria, de feitiçaria, ofertas, oferendas, animais sacrificados, vidas sacrificadas para a destruição dessa casa. Em nome de Jesus agora, toda a igreja levante as mãos, porque agora é batalha. Em nome de Jesus agora, o que está travando esta vida, em nome de Jesus, se manifeste agora onde você está. Espírito das trevas, espírito do mal, que está soprando na mente desta mulher para dar cabo na vida, em nome de Jesus agora, a igreja de Cristo lhe repreende. Cai por terra agora. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu gostaria de perguntar nesse momento em que nós estamos orando: pastor, eu estou sentindo mal, me deu vontade de ir embora, me deu vontade de correr. Não se preocupa não, dá um sinal assim com as suas mãos: pastor, eu não estou bem, me deu vontade de ir embora, está me dando um pouco de ansiedade. Se você está assim, dá um sinal, balance a sua mão. Pode ser um livramento de Deus para você aqui hoje. Tem alguém que diz: pastor, eu estou começando a me sentir mal, eu estou sentindo uma ansiedade. Vem mais próximo do altar, permita orar por você. Pode ser um livramento para alguém da sua família hoje. O diabo está perdendo uma batalha grande, grande, porque você vai vencer e vai romper. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e comece a pronunciar: o sangue de Jesus tem poder. Pronuncia: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, um novo tempo e uma nova história na sua vida. Elemaia, Kalamashuriedi, Kamantuyata, Teblaicho. Deus está ministrando no meu coração que Ele está colocando barreiras por terra hoje. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Tu pode levantar as suas mãos e adorar. Levante as suas mãos, comece a adorar. Há uma fortaleza que vai cair neste lugar. Haverá uma cura, o renovo, prosperidade, poder e unção. Na autoridade de Cristo eu repreendo toda armadilha do cão. Se manifesta agora, Satanás, em nome de Jesus. Dá seu grito de derrota.
semana. É muito espiritual o que está acontecendo. Eu sinto o que Deus está dizendo, eu sinto o que Deus está fazendo. É muito espiritual. Há fortalezas caindo, há uma chave que vai ser virada na sua vida esta noite. Há um novo tempo para a sua casa, há um novo tempo para a sua família. Essa área que estava travada, paralisada, esta noite vai começar a caminhar pelo poder da palavra de Deus. Eu ouço línguas estranhas. Esse alarido é de gente vitoriosa. Amém. Tu conseguiria dar um abraço pelo menos em uma ou duas pessoas? De preferência um homem abraçar um homem, uma mulher abraçar uma mulher. Se você puder abraçar alguém, ministre algo sobre a vida de alguém. E quando você abraçar ou for abraçado, sinta Deus te abraçando e te reconstruindo de novo, dizendo: eu conto contigo. Ele é maia. Quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito Você pode aplaudir a Jesus? Tua semana será incrível, espetacular pelo nome de Jesus. Todas as portas que estão fechadas se abrirão para a glória do Senhor. No lugar da sua vergonha haverá uma dupla honra de Deus sobre a sua casa e a sua família. Será a melhor semana deste ano de 2026. Há um novo de Deus na sua vida, há um novo de Deus na sua casa, há uma história sendo construída, um legado que vai marcar gerações. Deus está contando com você. Se prepare para uma semana vitoriosa. Aplauda Jesus, meu pastor.